pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje, como vocês já viram aí, é o relato do parto do Gael, que o nosso príncipe já nasceu, graças a Deus. Eu tô aqui com meu marido, que ele vai me ajudar a contar, né, porque ele ficou o tempo todo lá comigo e assistiu tudo, então ele vai me ajudar. Então, pessoal, eu vou começar a contar aqui e no final do vídeo a gente mostra o nosso príncipe. Quando era dia 22 desse mês de setembro, quinta-feira, era umas 5 e pouca da manhã e aí eu comecei a sentir uma dor na barriga, tipo cólica, só que era bem fraquinha. E daí eu dormi, eu fui no banheiro, depois fui dormir com essa dor. E aí depois meu marido acordou pra ir trabalhar, aí tava tinha aumentado um pouquinho a dor. Aí eu fiquei meio com um negócio na cabeça que parecia que eu ia ganhar nesse dia mesmo. Então eu peguei, quando ele saiu, eu peguei e fui lavar meu cabelo. E aí eu lavei meu cabelo com aquela dorzinha chata. E aí quando era eu acho que 9 e pouca da manhã, por aí, 9 e pouca ou 10 e pouca, comecei a sentir uma dor mais forte. E aí eu mandei mensagem pra minha tia, pra ela ver certinho pra mim. E aí começou a sair o tampão também. Eu fui no banheiro e olhei pra ver se tava saindo alguma coisa. Aí quando eu fui ver, tava saindo o meu tampão. Aí eu peguei e mandei foto pra minha tia. Aí ela falou pra mim ir falando com ela quando vinham as dores, porque ela ia contar lá pra mim de quanto tempo tava. E aí ela começou a contar e tava dando um intervalo de 10 minutos e a dor tava ficando 2 minutinhos. Tava bem baixo já o intervalo, né, que é 10 minutos. Tem mulher que fica 20 minutos, 30 minutos, assim, no começo, no intervalo, né? Mas o meu tava dando 10 minutinhos e ficando 2 minutinhos a dor. E aí, tava sempre assim, ela tava contando lá e tava sempre dando, ficando 2 minutos e depois de 10 minutos a dor voltava. Aí depois ela contou de novo e tinha dado 5 minutos. E daí quando ela contou e deu 5 minutos, ela falou que era pra mim ir pro hospital logo, pra não ficar demorando muito em casa, porque senão podia acontecer de nascer em casa. E aí tava saindo muito mais o tampão e a minha dor tava ficando pior. Tava uma dor insuportável mesmo. E daí até mandei um vídeo pra ela, deu ajoelhada no chão e fazendo tipo a reboladinha assim, porque aí ajuda na dor. Eu mandei até um vídeo pra ela, porque já tava doendo muito. Aí era umas 11 e pouca. Eu peguei e mandei mensagem pra minha tia, porque o Kevin tava trabalhando, eu mandei mensagem pra minha tia. Pedi pra ela vir pra cá pra ficar comigo por enquanto, porque eu não queria ir pro hospital tão rápido, porque senão eles iam fazer eu sofrer lá. Então eu acabei querendo esperar um pouco. Só que quando minha tia chegou aqui, ela começou a me desesperar. Daí também minha dor tava muito forte, eu não tava aguentando mais. Daí eu peguei, liguei pro Kevin, falei pra ele vir pra casa. Vim pra casa não, ir direto lá pro hospital, falei pra ele ir, porque eu já tava indo pro hospital. Daí quando a gente chegou lá no hospital, eles me viram lá quantos centímetros de dilatação eu já tava. Aí eu cheguei lá, tava com 1 centímetro de dilatação ainda. Daí Daí o que mais, amor? Depois você chegou? Depois eu cheguei, eu não lembro mais ou menos, eu cheguei era mais ou menos 1h15 da tarde, mais ou menos. Eu acho, né? Mais ou menos nesse Porque quando eu horário. fui pro hospital já era mais ou menos esse horário. Aí eu cheguei lá, ainda tava com roupa do trabalho, porque eu não passei em casa nem nada. A Pamela tava com a tia dela. Aí eu falei com a tia dela que a tia dela podia ir pra casa e podia me deixar lá com ela que eu ficava lá. Daí eles viram quantos centímetros de dilatação que eu tava, de primeira que eu cheguei. Tava com 1, mas aí depois eles mandaram eu esperar pra ver
se ia evoluir, né? Mas, E a gente ficou lá de 1 e pouco da tarde até umas 5 horas, né? não, acho que não. Até uns menos, eu acho. Por aí, Por umas aí. 3h30, É, 5 por horas, aí. eu não lembro E direito. daí eles viram de novo e tava 3, né? 3 centímetros de dilatação. Daí a mulher falou pra gente ir pra casa, se a gente quisesse. Se a gente quisesse ficar lá, a gente podia ficar lá, só que eles não iam me internar ainda, porque é só acima de 4 centímetros de dilatação que eles podiam me internar. E daí tava com 3 ainda. Daí a gente veio embora pra tomar um banho, comer alguma coisa. Daí viemos pra casa, eu acabei nem comendo nada porque eu não conseguia, tomei um banho rapidinho, que a dor tava muito forte já e também não tava assim, um intervalo muito grande, tava sempre... Doendo o Não, tempo tava sem todo. intervalo, Tava tava sem doendo o intervalo, tempo tava todo. doendo o tempo todo, não tava tendo intervalo nenhum nas minhas dores, tava doendo o tempo todo mesmo. E aí a gente ficou em casa só um pouquinho, só foi tempo da gente tomar banho, o Kevin comeu alguma coisa, daí minha tia tava aqui, porque ela trouxe a gente de volta pra casa. E daí eu até falei com ela que podia ir embora, que a gente ia demorar um pouquinho pra ver se dilatava mais. Aí foi o tempo dela ir embora, que eu não tava aguentando de dor, que tinha aumentado mais as minhas dores. Daí eu chamei o Kevin pra gente ir logo. Aí ele chamou o amigo dele daqui da frente pra me levar lá no hospital. Aí era que horas mais ou menos? Era umas... 6 horas. por aí, umas 6 horas. E daí, quando a gente chegou lá, eu tava com... Eu tava com quantos? 3, Eu acho que três e tava com meio, mais ou menos. 3 para 4 por aí, que eles não tinham como me internar ainda. E aí a gente ficou lá andando lá pra poder dilatar. Fiquei andando. E quando era umas, acho que 7 e pouco, 7 e pouco? Acho que umas Umas 7. 7 alguma coisa, e eles internaram ela porque ela já tava com 4. Tava com 4 já. E daí, quando foi pra 4, eles me internaram. E o Kevin foi fazer... Foi fazer o quê, amor? Eu fui fazer sua internação e você ficou na parte de cima do hospital, porque o hospital tem, acho que 2, 3 andares. Ele foi fazer a minha internação. E aí eles me levaram pro quarto de parto. E daí lá tinha as coisas lá, a bola, um monte de coisa lá pra te ajudar, pra ver se dilatava. Aí depois chegou as enfermeiras pra me ajudar. Chegou um monte de enfermeira lá pra me ajudar. E elas perguntaram se eu queria sentar na bola, só que tava muito complicado eu ficar ali sentado na bola, porque tava doendo muito e tava querendo ficar só em pé. Então eu não fiquei na bola. Daí elas me chamaram pra ir pro chuveiro. Aí eu quis ir pro chuveiro, que talvez ia ser melhor, e foi melhor mesmo. Aí eu fui pro chuveiro. Aí, aí elas começaram a fazer massagem nas minhas costas, amor. Começaram a fazer uma massagem que eu tava fazendo logo no... Eu fiquei fazendo a massagem desde quando eu cheguei. Porque a massagem até ajudava um pouco, de 100%, ajudava... Diminuiu bem pouquinho. De 100% da dor, diminuía 1%. Aí estava sempre fazendo massagem. Aí as enfermeiras também, quando eu tava lá no banho, me ajudaram, fizeram massagem. E aí depois disso, o que aconteceu mais, amor? Vai me ajudando. Depois disso, a Pamela tomou banho. Aí foi que tava doendo muito. Daí, depois disso, eu comecei a sentir vontade de fazer cocô. Porque é normal, né? Quando começa o neném querer sair, a gente começa a sentir vontade de fazer cocô. Aí a gente pegou e foi pra... E daí as enfermeiras, como elas eram aprendiz, né, amor? Elas eram aprendiz. Daí estagiário. elas ficaram meio assim que desesperadas do neném caindo lá no chão lá do chuveiro. E pediram pra mim voltar pra cama. Daí quando a gente voltou pra cama, eles fizeram o teste lá em mim, né? Os testes. De vez em quando toda vez que a Pamela falava que tava ficando com vontade de fazer força, mais ou menos de meia hora, eles faziam o toque para ver com quanto de dilatação ela tava. Só que depois de 5 centímetros de dilatação, eles não fizeram mais o toque em mim, amor.
Eles não fizeram mais o toque. E daí depois de 5, foi bem assim, ó, rapidinho. Foi bem rapidinho, eu achei que ia demorar ainda. Quando eles falaram que eu tava com 4, eu peguei e virei pro Kevin e falava, se eu tivesse 1 milhão agora, eu pagaria uma cesárea. Eu falei com A ele. dor era muito grande. Mas aí depois de 5 centímetros de dilatação passou muito rapidinho. Quando a gente foi ver, eu já tava ganhando já. E foi normal o parto. Quando elas me levaram pro quarto de novo, eu não tava conseguindo ficar deitada, eu tava conseguindo só ficar em pé, rebolando assim a bunda, porque passava um pouco. Aí depois eu comecei a sentir muita vontade de fazer força, então eu tive que deitar na cama. E aí foi que eu comecei a fazer força, né, amor? Vai cantando um pouco aí, amor. Aí depois a Pamela foi pro chuveiro de novo. E aí voltou. Eles me botaram no chuveiro E de novo. ficava em pé, e ficava deitado, e ficava de lado, e ficava de tudo quanto é jeito que vocês podem imaginar. Mas tipo, não demorou tanto, né, amor, pra eu ganhar Não, assim. depois de 7 horas, que foi a hora que a gente entrou, mais ou menos aí. Aí quando foi 8h56, o neném nasceu. A gente contando assim, parece que demorou, foi um monte de coisa que eu fiz, mas não demorou não, porque eu não tava conseguindo ficar deitada. Elas me botavam pro chuveiro, voltavam pro quarto, tentava fazer eu ficar na bola, mas aí eu não tava conseguindo. Então elas estavam fazendo alguma coisa sempre. Só que elas não forçaram nada, graças a Deus. Elas foram muito boas comigo. Deixaram eu fazer o que eu quisesse, né? Elas me levaram pro banheiro pra eu ficar mais relaxada. Perguntaram se queria apagar a luz. Perguntaram se queria colocar uma música pra eu ficar mais relaxada. Só que ele tava com dor, aí eu tava querendo nada. Eu tava falando tudo não, 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 não. Até gravar que ela queria que eu gravasse o parto, as dores, eu já tinha conversado com ela. Eu falei, eu acho melhor não, foi porque eu vou ter que te ajudar. Eu falei, eu não vou conseguir ficar pensando em gravar nada, né? Eu não sei como que tem gente que consegue gravar, porque o Kevin até começou a gravar lá pra mim, só que eu tava sentindo muita dor e ele tava me ajudando a fazer massagem nas minhas costas, e daí quando ele pegava no celular eu ficava irritada com ele e não teve como gravar, né, amor? Porque na verdade é um momento que se a gente não tiver tranquilo, não tiver calmo, porque eu sei que é difícil, né? A maioria das pessoas fica desesperado, com medo de dar alguma coisa errada e tal. O Kevin tava bem com medo antes, só que no dia lá ele ficou bem calmo, bem tranquilo, e isso ajudou bastante pra mim. Como eu já tava meio que me preparando, porque eu achava que o neném já estava perto de nascer e realmente estava, então eu já fui me preparando psicologicamente para poder, caso chegasse, né, o momento dela ter o neném, eu não estar muito nervoso, porque se eu tivesse nervoso também não ia ajudar ela nervosa, né, ficar agoniando ela, essas coisas, não, acho que não é coisa que a gente deve passar para outra pessoa na hora que a pessoa está no trabalho de parto, assim, então tem que ser uma pessoa mais calma. E aí eu consegui dar esse apoio para ela e correu tudo bem. Aí o neném nasceu, né? Aí a gente voltou lá pra cama, né, normal. Daí eu deitei. As enfermeiras ficaram tudo assim na frente, foram um monte de enfermeiras, só que aí as aprendiz e uma profissional, só que a profissional perguntou se eu queria que as aprendizes, se as aprendizes pudessem ficar lá. Aí eu falei que sim, que elas podiam ficar lá. Aí o Kevin ficou lá do meu lado, ele ficou segurando assim na minha cabeça assim para eu poder conseguir fazer força melhor. E a outra enfermeira segurando na minha mão. E aí elas pediram pra mim respirar fundo, soltar e fazer força. Sempre assim. Eu acho que eu fiz umas 5 vezes isso. Acho que um pouquinho mais talvez, mas Por aí. a Pamela fez tanta força que ela chegou a ficar suada, vermelha. Nossa, não acreditava sentindo tanto, mas tanto calor. E é engraçado que quando ela tava fazendo força, eu fazia força junto com ela.
achando que ia ajudar, né? Era até engraçado. Aí, Mas deu tudo certo. Depois que ela fez bastante força, o neném nasceu, saiu, quando tava saindo na cabecinha dele, assim, a gente sente, pelo menos eu, né? Eu senti umas coisas estranhas no meu corpo que eu nunca tinha sentido. daí o Kevin começou a ficar amarelo, né, amor? As Amarelo. enfermeiras Daí, falaram que eu tava amarelo, não sei porque eu não tava com isso. aí a Espelho enfermeira lá pra perguntou se ver. ele queria sair pra fora, né? É, né? Essa aí tem que ser pra fora, né, Ai, amor? amor, para de bobeira. Tá, aí as enfermeiras perguntaram se eu queria ficar ou se eu queria sair. Eu falei, não, vou ficar. Vou É que ele ficar. viu o cabelinho do neném já saindo, aí, Aí eu fiquei meio apreensivo, porque é um buraquinho muito pequeno, eu acho, para poder passar na cabeça de uma criança. Eu não consegui, eu nunca vi um negócio daquele, entendeu? Então, tipo, eles abrem um pouco para poder ter a passagem, a mulher ter a passagem. não, eles abriram? Eles não Eles abriram? abrem assim com a mão, para ajudar. Ah, tá. Mas eles não abriram nada. Eu só fiz a força e saiu a cabeça e depois que a Eles mulher. iam colocando a mão assim pelo lado, assim, para Ah, ajudar. tá, é. Você tava com tanta dor que você nem lembra. E aí o neném saiu, aí a gente chorou bastante. Depois foi para um quartinho que foi para eles foram colocar colírio no olho para não ter, parece, conjuntivite pós-parto, alguma coisa assim. Ver o peso dele, Ver o né? peso Medir. dele, medir, enrolar, e Aí me aí levaram pra. Tipo uma salinha de cirurgia, né? aí enquanto a Pamela tava dando os Aí pontos, eles fizeram ponto em mim, eu levei 3 pontos. enquanto a Pamela tava tomando os pontos, eu tava segurando o neném já e esperando pra gente ir pro quarto para ela ficar internada. E aí depois que ela ganhou os pontos, a gente foi pro quarto, ela ficou internada e era só esperar, né? Dar os dias para ela ter alta, se tudo corresse bem, se o neném estivesse bem. É, e aí eu ganhei com 38 semanas e 2 dias. E daí a gente foi pro hospital numa quinta-feira e voltamos num sábado de manhã. Que eu levei alta no sábado de manhã, tava tudo Isso. bem comigo e com o neném, então a gente foi embora no sábado, viemos embora no sábado de manhã. É isso aí. É isso aí. Né? E graças a Deus tá tudo bem com a gente, tá tudo bem com o neném. Deu tudo certo, graças a O Deus. neném tá com saúde, a Pamela tá bem, apesar de não cumprir muito a parte do resguardo, né? Eu Mas tô sim, amor. mais ou menos. Eu tô sim. Mais ou menos porque ela fica fazendo as coisas dentro de casa, que ela não consegue ver um cisco no chão, aí quer varrer. Não, gente, eu tô sim. O pessoal vai brigar comigo. É pra brigar mesmo. Eu tô sim. É, mas deu tudo certo, gente, graças a Deus. Contando assim, parece que foi um parto bem demorado, bem, sei lá, mas foi bem rapidinho. Só as contrações que demora mesmo, né, pra ir dilatando. Só que quando chegou em 5 centímetros de dilatação foi bem rapidinho. É. Daí, o que eu mais tinha medo era dos médicos, né, deles ser muito ignorante e várias coisas. Mas, graças a Deus, no hospital que eu fui, na maternidade que eu fiquei, que eu fui, os médicos foram muito bons comigo e não forçaram nada. E é isso. Foi Eu não isso. sei como é que é o SUS aí, né, do pessoal aí que tá vendo o vídeo, mas aqui onde a gente mora o SUS é muito bom, né? A cidade é bem desenvolvida, até tem na parte de saúde assim, o SUS não, não peca tanto como nos outros estados, né? Igual no estado que a gente morava, o SUS já é bem ruim. Para você conseguir um médico, às vezes tem que marcar e ficar 3 horas da manhã e ficar uns 2, 3 dias na fila para conseguir fazer uma consulta e uma porcaria ainda. É, Mas aqui isso. é muito bom. Claro que a gente não vai ficar dependendo de SUS mais, porque agora a Pamela, como teve o neném, a gente vai incluir ela e o neném no meu plano de saúde.
Mas nem precisava, porque aqui é muito bom o SUS daqui é muito bom, pelo menos para essa questão de mãe, de mulher grávida, de criança, assim, é muito Não bom. sei o normal como é que é, né? É, Mas no estado onde a gente morava é muito ruim. Eu até tinha medo de ficar grávida e ganhar neném lá, porque tem muita gente que fala mal das maternidades lá, os médicos muito ignorantes. aí é uma coisa complicada, né? Porque, principalmente pro pai, porque se o pai já tá vendo a mulher naquela situação, aí vai querer o médico querer fazer ignorância com a mulher dele, aí o negócio vai ficar feio, né? Mas graças a Deus aqui deu tudo certo, todo mundo, ninguém tratou a gente com ignorância, né? Uhum. E deu tudo certo. Foi cansativo desde o primeiro dia, desde a quinta-feira passada até hoje está sendo muito cansativo, porque nessa fase eles dormem bem pouco e a gente menos ainda, Na verdade, não né? dorme bem pouco, eles trocam, né? E o neném tá dormindo na parte da manhã inteira, e daí na parte da noite ele não dorme. Né? Na verdade, não é que ele não dorme, é que ele fica querendo mamar toda hora, que ele é bem comilão. Então ele fica querendo mamar toda hora. E aí toda hora eu tenho que ficar dando mamar pra ele, porque senão ele fica chorando, É. né? Vocês repararam aí, toda hora eu tô bocejando porque eu tô morto de sono. Eu só consegui dormir 3 horinhas hoje, então é cansativo, gente. Não é fácil, não. Mas é muito bom, né? É muito bom. É uma coisa que, além do parto, né? Que a gente está aqui para relatar o parto, fica marcado, né, na nossa vida e na nossa memória. Filho é uma coisa que a gente vai levar para a vida toda e o amor não dá para descrever em palavras. É Né? verdade. Não tem como eu falar o quanto a gente ama um filho, né? Mas é bom demais, é só isso que eu tenho para dizer. Mesmo tendo que acordar nas madrugadas. Acordar não, É, nem dormir. Mas a gente tem que acordar feliz, porque depois essa fase deles passa, então. passa muito rápido e eu sei que tem pessoas que trabalham assim como eu, né? Às vezes o serviço é puxado, fica cansado, estressado, é normal, gente. A gente é ser humano, não é porque é nosso filho que a gente não vai ficar estressado às vezes e tal. Mas Mas é bem difícil ver assim. Você me ajuda bastante, acorda comigo na madrugada, mas é bem difícil ver um homem assim. Não que eu esteja falando mal dos homens aqui, gente, mas é bem difícil. Até as mulheres lá do hospital elogiaram o Kevin, porque é bem difícil ter um homem querer trocar fralda, querer dar mamadeira, querer ajudar a mãe, querer ajudar na amamentação, querer ajudar a acordar de madrugada junto pra poder cuidar. E o Kevin tá fazendo tudo isso, tá me ajudando em tudo, entendeu? Tá sendo tipo uma mãe também pro bebê, né? Porque é difícil ter pai que faz isso. Não que eu esteja falando mal, né? Mas é difícil, né? até entendo assim um pouquinho do lado dos homens de não ajudar tanto, porque realmente, gente, eu vou falar, às vezes eu dou até mais do que eu posso, assim, em questão de capacidade, porque às vezes o meu corpo não está aguentando mais, entendeu? Mas eu tô ali, entendeu? Eu acho que ser pai é isso daí, né? Muita gente, hoje em dia principalmente, as pessoas só falam de mãe, 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 mas aí esquece do papel que o pai também tem um papel muito importante na criação do filho, né? Eu sei que a mãe é o pilar também, mas o pai, eu acho que o pai faz muita falta numa criação de uma criança e tem que dar apoio, né? Tem que dar apoio porque não é fácil cuidar. E é muito bom o apoio, né? Ajuda Se, bastante se a para a mulher. mãe já é difícil, né? Assim, já é difícil para nós dois. Cuidando cada um pouco. Imagina se a gente deixar tudo para ela fazer, né? Limpar a casa, fazer comida, cuidar da criança, né? Eu não tenho coração para fazer uma coisa dessa, né? E graças a Deus eu tive uma criação muito boa, os meus pais me criaram para ser independente e eu consegui dar essa força para ela, né? E
precisar fazer comida, limpar a casa, lavar roupa, isso daí a gente faz tranquilo, não tem problema nenhum. Mas é muito cansativo, gente. É cansativo pra caramba. Mas a gente dá conta. Isso aí. E é isso, né? Foi isso. É isso aí, pessoal. Agora vocês vão acompanhando a Pamela aí, que ela vai mostrar o nosso príncipezinho que tá aqui dormindo. Agora vai fazer graça aqui no canal pra É. vocês. Aí a Pamela vai fazer mais vídeos aí, talvez eu apareça aí também, fazendo algumas brincadeirinhas com ele. E é isso daí, né? Não deu para poder gravar, né? Ela queria que eu gravasse, mas depois também não queria, porque a dor é muita, eu imagino. E tamo aí, vamos para nossa próxima fase e a rotina é totalmente diferente. Para quem tem filho aí já sabe como é que funciona. A dor é muito, né, gente? Mas a gente fica ali sentindo dor e feliz, né? Porque é o nosso filho que vai nascer, é uma coisa que a gente vai amar muito, então a gente fica sentindo dor, mas feliz. Mesmo que a dor, pra mim, foi insuportável a dor, mas eu suportei, né? Foi insuportável, mas eu suportei. Não sei para as outras pessoas como vai ser. Às vezes você não pode se espelhar no parto de outra pessoa. Às vezes alguém vai ver meu relato de parto aqui e vai ficar com medo, né? Às vezes você não pode ficar se esperando no parto de outra pessoa, porque o seu pode ser bem diferente. Você pode já chegar lá no hospital com 9 centímetros de dilatação já ganhando, ou você pode chegar até isso sem dor, como eu já vi muitos aqui no YouTube, que eu já assisti, então... Nesse dia que a gente tava lá, muitas e muitas mulheres estavam ganhando neném naquele dia. Tinha muitas mulheres lá junto E comigo. muitas ganhando bem depois da Pamela. A gente chegou lá, a Pamela foi praticamente, eu acho que uma das primeiras a ganhar, porque tinha mulher lá que chegou antes dela e só foi ganhar, eu acho que no outro dia, É verdade. sentindo dor. E tinha gente que chegava ganhando, então é relativo, cada um sente uma dor, cada corpo é de um jeito, então não tem como falar, você vai sentir dor, você vai ganhar assim, você vai ganhar assim, isso é relativo, cada um tem um jeito de lidar com o corpo. Cada corpo é cada... Cada corpo cada um é diferente do outro, né? Então, mas é isso daí que eu tinha para poder falar, é isso. É isso, acabou. Vai, amor, pega ele aí, pra ele dar um oi aqui antes de finalizar o vídeo. Ele tá dormindo. E ele tá dormindo, gente, agora é 10 horas, amor. Hum? Agora é 10h18. Ele E já o tá bichinho... dormindo desde quando a gente começou a fazer o vídeo, então uns 20 minutos. Deixa eu pegar ele aqui. Vem cá. Comenta aí, gente, se ele é a cara do pai ou a cara da mãe. O pai dele falou que é a cara dele. Mentira, Mas papai não disse nada. todo mundo falou que é a minha cara. Pelo menos eu não sofri. Pelo menos eu não sofri à toa. A mamãe falou bem assim que essa é a cara do papai, mas eu acho que ele parece... Quem, eu? Você falou? Não. Falou sim que quando ele ia ser a cara do papai, você não lembrou não? Quando você Ah, tá, tava porque eu grávida. tava sentindo nojo do Kevin, né? Então eu achei que ele ia ser a cara do pai dele. Ó, Lá no vê hospital, se parece com o quando papai ele... ou se parece com a bochechuda da mamãe. No hospital, quando ele nasceu, as enfermeiras tudo ficaram falando que ele parece a cara do pai dele. Eu falei, ixi, meu Deus, eu sentia dor pra parecer a cara do pai. Mas aí depois todo mundo ficou falando que ele parece comigo. É porque eu tenho um olho claro, gente, e ele nasceu com o olho claro. Eu acho que é por causa disso que eles falaram que ele parece comigo. Mas ele é bochechudo, não, igual a mãe dele. Os dois Mas são eu também bochechudos. magra agora, gente, ó. Emagreceu agora. Bastante. Porque tá dando mamar, né? Mas eu acho que ele parece um pouquinho com nós dois. Ele tem Claro. algumas coisinhas do pai e algumas coisinhas da mãe. Tem uns que são o focinho do pai e tem uns que são a cara da mãe, né? Mas esse daqui, eu acho, pra mim, ele parece um pouco com nós dois. Essa coisinha linda do papaizinho com esse bochechão. Mas é direitinho, amor. Dá um oi, filho. Dá um oi, pessoal. Olha, oi, pessoal. A mãe dele querendo acordar ele, Eu uma hora quero dessa, ele dormir. querendo Ele mamar. olha lá, ele chupando a mãozinha. Se acordar, ele já quer mamar, já. Ele é todo sumiado, gente. Ele come comelão igual o pai dele. Quero comer, quero Aqui, comer. ó. Calma aí, amor. Quero comer. Ó. Vou mostrar ele. Fala lá com o pessoal.
Olha o tamanho dessa bochecha, gente. Oi, Olha pessoal. isso. Olha isso. Olha, Que oi, pessoal. gordura. Olha lá, olha isso. Ih, mãe, não pode acordar, não. Não pode acordar porque eu fico com fome, porque eu sou um bezerro. É um bezerrinho. Lindo. Vem, papai, vem. Foi isso, pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like de vocês aí. Se você não for inscrito, já se inscreve. E é isso. Dá tchau, filho. Tchau, assim, ó. Ó, deixa o like pra mamãe. Tchau. Deixa o like. Sim, ó. Like, 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 like. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.